Sobre corrosão, essa informação revela o tempo de vida útil do vaso de pressão? Sim, ela ajuda, na verdade. Como que ajuda? Você precisa ter o valor da espessura mínima do equipamento calculado para aquela PMTA, e aí você tem o que? A espessura encontrada. Essa diferença entre uma e a outra é a sobrecorrosão que você tem. E isso, com certeza, é a vida útil do equipamento. Mas quantos anos isso é? Quantos anos isso dura? Porque vida útil é em anos. Então imagina o seguinte, eu vou dar um É. exemplo. Medi a espessura, deu 12 milímetros. E eu vou lá no prontuário do vaso de pressão, a espessura mínima é 10. Então significa que eu tenho 2 milímetros de sobreespessura. Ah, Marcos, essa sobreespessura é a calculada? Não necessariamente. Depois que o equipamento já está em operação, você não precisa se preocupar mais, né, com a sobreespessura que vai no cálculo. Você precisa se preocupar com a sobreespessura que está ali no equipamento na hora da inspeção, que é a diferença entre a espessura encontrada com a espessura mínima calculada. Então vamos dar o exemplo aí de 2 milímetros. E aí você tem 2 milímetros de sobreespessura. Quanto tempo leva para se gastar 2 milímetros? Vai depender de um monte de coisa. Por exemplo, o produto que está dentro do vaso de pressão é corrosivo? Se sim, você tem que ver qual que é a taxa de corrosão. Como que você vê a taxa de corrosão? Você só vê através de histórico. Então você vai pegar os últimos 5 relatórios de periódica desse equipamento, fazer um histórico de progressão de medição de espessura, tá? E aí você vai ver quanto que ele está gastando por ano. A maioria dos equipamentos que tem um alto índice de taxa de corrosividade tem em torno de 0,1 a 0,2 milímetros por ano de corrosão. Então, vamos usar aqui o mínimo, alto índice de corrosão. Então, 0,1, se é 2 milímetros, eu tenho o quê? 20 anos, certo? Que é 2 dividido por 0,1. Caso eu tenha um baixo índice, ou uma baixa taxa de corrosão, que seria um equipamento que trabalha com ambiente controlado, o fluido não é corrosivo, que é um fluido talvez básico e etc., você pode aumentar isso para 40 anos. Por quê? Porque você, em vez de ter 0,1 milímetros de corrosão anual, de taxa de corrosão, você vai ter 0,05. E aí 0,05 por ano, você vai ter 2 milímetros, é 40 anos. Então imagina que é assim que você faz aí a avaliação da vida útil através dessa sobreespessura. Tem que ter, é importante. Um equipamento que não tem sobreespessura significa que ele já está comprometido. Então, se a espessura encontrada for menor do que a espessura calculada, o vaso tem que ser reprovado, é um risco grave iminente.